Olá, que bom estar com você novamente. A minha oração é que o Senhor esteja derramando do seu amor sobre você e sua família. Deixa eu trazer alguns avisos antes da mensagem. Na próxima quinta-feira nós continuamos com a nossa reunião de oração e estudo bíblico. No próximo sábado, às 19 horas, a reunião de jovens, na quinta-feira às 20 e no sábado às 19, sempre online. Você pode entrar em contato com Márcia ou com Cláudia para a reunião de oração e comigo, Paulinha ou Lucas, para a reunião da juventude. Nós diremos para você como você pode participar. No próximo domingo nós teremos a reunião de casais, da mesma forma online. Você pode entrar em contato comigo que a gente confere essas informações. Quero chamar sua atenção, porque no próximo domingo, dia 25 de abril, nós retornaremos às nossas reuniões presenciais às 17 horas na nossa sede. Então, hoje ainda estaremos através da nossa live às 17 horas via canal do Facebook. No entanto, retornaremos no próximo domingo. Eu conto com a sua presença tanto hoje online como presencialmente no próximo domingo. Na semana que passou, nós inauguramos uma campanha para ajudar a irmã Olívia. O objetivo é a compra de uma cama hospitalar. E a minha oração é que você esteja espalhando essa campanha diante dos seus conhecidos, dos familiares. A minha oração é que nós estejamos cooperando tanto financeiramente como divulgando a campanha. Queremos comprar ou ajudar o irmão Adelso e sua família a comprar essa cama para dar um maior conforto à irmã Olívia. Conto com você. No próximo ou na próxima terça-feira nós temos reunião de liderança e no próximo sábado, manhã de consagração. Da mesma forma, você pode entrar em contato com Márcia ou Cláudia, elas lhe dirão como participar. Temos 4 pessoas aniversariando, aliás, 3 pessoas aniversariando nesta semana. Fabrícia no dia 18, Edson e Paulo Henrique no dia 19, ou seja, Fabrícia hoje e Edson e Paulo amanhã. A minha oração é que o Senhor coloque suas palavras temperadas com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia nos lábios de vocês. Que o Senhor seja sempre, sempre o guia de vocês. Que vocês estejam sempre com seus corações atrelados à vontade do Senhor. Parabéns, Fabrícia, Edson e Paulo. Que o Senhor os abençoe e guarde. Nós continuamos falando sobre amor, graça, vivência no caminho do Senhor, enfim, sobre discipulado. Tenho trazido alguns assuntos específicos nesse sentido, né? E na semana retrasado, ou seja, no dia 28, aliás, numa semana anterior, no dia 28 de março, eu trouxe sobre o caminho sem volta, quando eu trouxe 4 palavras que nos seguem, ou que seguem aqueles que resolvem viver a vida com Jesus. Compromisso, abnegação, fidelidade, exposição. Compromisso, abnegação, fidelidade, exposição. Temos ampliado essas palavras nas semanas seguintes. No dia 4, eu trouxe uma mensagem sobre no caminho simbolizando a liberdade. Trouxe a referência histórica como base, a gente está falando da Páscoa, né, de como Jesus é o referencial da Páscoa. A gente falou sobre o simbolismo referencial para a vida, a importância desse simbolismo. O símbolo da história, o Cordeiro Pascal, indica o rumo da vida. E falei sobre a comemoração sem o sentido
do símbolo é festa vazia. A comemoração sem o sentido do símbolo é festa vazia. Na semana passada eu falei no caminho da festa. Aliás, no caminho depois da festa. Como viveram os discípulos de Cristo depois da ressurreição dele. Essa mensagem ela é introdução para a de hoje, certo? Ela foi introdução para a de hoje e meu objetivo é fazer com que nós demos continuidade a esse processo de vivência depois da festa, no caminho depois da festa. Aí eu trouxe pela manhã 2 palavras que marcaram esse momento entre os discípulos: medo e incredulidade. Como eles enfrentaram isso. E a reação de Jesus Cristo. O que Jesus fez diante da reação dos seus discípulos? Como foi que ele reagiu diante de tudo isso? Exortou-os e ministrou a missão. Então, hoje, né, eu continuo da onde eu parei a semana passada. Atos capítulo 1, nos versos 1 a 5, aprendendo a ser igreja no início do caminho. Atos 1, de 1 a 5, diz assim: em meu livro, Timóteo, ou em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nesse sentido, eu quero falar exatamente como é que a gente pode aprender a ser igreja com o início da comunidade cristã, o início do caminho. Qual é o objetivo, Emilton, da sua fala hoje? Meu objetivo, irmãos, é que todos nós, sem exceção, entendamos que devemos seguir os exemplos dos apóstolos e de todos aqueles irmãos que estavam naquele momento. Então percebam, primeiro, precisamos entender sobre a chegada do Espírito Santo, a vivência do recebimento da promessa. Atos capítulo 1, verso 8, a fala de Jesus é: vocês receberão poder. Receberão poder. Esse poder vem do Espírito Santo. Com que objetivo? Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. É fala do Senhor para todos aqueles que estavam com ele naquele momento. Essa é a fala que continua sendo dita a nós. Essa é a fala que continua sendo manifestada no meio do povo de Deus. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. O objetivo é simplesmente entendermos que nós temos uma função aqui na Terra para nós como igreja, como parte do caminho de Jesus Cristo, como corpo de Cristo. E essa função, ela é dada para todos nós, sem exceção. Você tem o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, essa função é para você também. Por isso eu estou repetindo alguns textos, por isso eu falo quase sempre a mesma coisa. Vimos na semana passada em Lucas 24, nos versos 44 a 49, quando a fala do mestre ecoa.
Foi isso que eu falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o texto bíblico diz que Jesus abriu-lhes o entendimento e contou o que estava escrito sobre ele. Como ele passaria por aquele momento? Vida, testemunho, milagres, ensinos, e foi preso, crucificado, morto, ressurreição. Tudo estava escrito e assim o Senhor disse para eles. No verso 48, Lucas 24, 48, o Senhor diz para eles: vocês são testemunhas dessas coisas. E aí no verso 49, Jesus fala: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, e pede para que eles esperem a promessa. Veja que Jesus Cristo está falando de algo que já tinha falado. Jesus vinha no ministério dele, na vida de serviço dele, sempre testemunhando aos seus discípulos o que ia acontecer. Lá em João capítulo 15, nos versos 26 a 27, João 15, 26 e 27, Jesus está falando da vinda do conselheiro. Ele diz assim: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então perceba, a fala de Jesus é sempre dizendo que aquelas pessoas serão testemunhas dele. Serão testemunhas dele. Então, Emilson, o que é que você quer com isso? Entendermos claramente que quem recebe a promessa, quem recebe o Espírito é testemunha. Não tem exceção para isso. Todos nós somos testemunhas. Essa é a fala de Jesus. Em Mateus capítulo 28, nos versos 18 a 20, a fala de Jesus, ele começa dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E aí ele dá uma ordem: vão e façam discípulos. Depois ele diz: vão e façam discípulos. Depois ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Testemunhem, ensinem. O poder que está comigo estará com vocês. A autoridade que me foi dada é dada para vocês através desse poder que vem do Espírito Santo. E foi assim que aconteceu. Em Atos capítulo 2, nos versos 1 a 13, Atos 2, 1 a 13, percebemos exatamente a descida do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Perceba que tudo é capacitação do Espírito. O poder que é dado pelo Espírito. A força que é dada, a autoridade que é dada pelo Espírito. Tudo é autorizado e feito pelo Espírito Santo. Lucas continua relatando como isso aconteceu, quem estava em Jerusalém, né, as pessoas que viram tudo aquilo acontecer. No verso 12, o texto bíblico diz que quem estava ali ficou atônito e perplexo. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Nesse sentido, o que eu quero trazer para vocês é que a igreja estava recebendo capacitação para dar continuidade à obra que o Mestre iniciou.
Mas essa capacitação, ela só existe por causa do Espírito Santo. É Ele quem concede tudo isso. Em Atos capítulo 2, nos versos 14 a 36, o apóstolo Pedro explica o que aconteceu, fala sobre as promessas e recapitula vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala claramente sobre isso. Você pode ir lá, capítulo 2 de Atos, versos 14 a 36. Mas eu quero chamar sua atenção para os versos 37 a 41 do mesmo capítulo. Veja que as pessoas ouviram Pedro falar, ficaram aflitos. Está registrado no verso 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro responde: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito. O recebimento do dom do Espírito Santo é o próprio Espírito aqui. Ou seja, arrependam-se que vocês serão batizados por Cristo e receberão o Espírito Santo. Mas o verso 39 traz uma informação muito importante para nós. O apóstolo Pedro diz assim: pois a promessa é para vocês, ou seja, para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. O Senhor chama até hoje. João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o grito do Senhor que continua ecoando. Quando o Senhor bradou na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando o Senhor bradou na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos deu, a todos nós, acesso ao Santo dos Santos, acesso direto ao Pai, através do sumo sacerdote Jesus Cristo. O grito do Senhor continua ecoando e todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados ao arrependimento para sermos filhos de Deus. No verso 40, o escritor de Atos, ou seja, Lucas, diz que, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A Igreja de Deus dá um salto de cerca de 120 pessoas para mais de 3.000. Nesse sentido, eles vivenciaram o recebimento da promessa. E aqui está o recebimento da promessa para nós também. Porque todos nós, ou cada um de nós que diz sim, diz exatamente sim para o recebimento da promessa. E a partir do momento que eles receberam a promessa, a partir do momento que recebemos a promessa, começamos a viver como uma comunidade. Da mesma forma que eles tiveram a vivência deles da primeira comunidade ou na primeira comunidade. Perceba Atos 2, 42 a 47. Eu não tenho o objetivo de trazer localização geográfica, assim como não tive na primeira fala. Da mesma forma, não tenho o objetivo de explorar como é que eles viviam. Eu quero trazer ensinamentos simples nesse momento para que nós entendamos que todos nós temos uma missão. E essa missão é muito simples, ela está bem falada, bem relatada nesse momento. Veja o verso 42 de Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Mas eu quero deixar claro aqui: ensino e comunhão. Ensino e comunhão.
ensino e comunhão. É assim que a igreja cresce. Foi assim que a igreja cresceu naquele momento. No verso 43, a gente está em Atos 2, diz que todos estavam cheios, perceba, cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, como é que a igreja deve viver? Cheia de temor. Temor a Deus. Vivendo em amor, seguindo seus ensinamentos. Nesse sentido, nós podemos nos manter unidos, tendo tudo em comum. É assim que o Senhor pretende que sejamos, pretende que vivamos. Na realidade, quando a gente percebe aqui a leitura da palavra, a gente percebe que depois as divisões começaram a aparecer, mas não era assim que o Senhor queria no princípio. Atos 2, 45, Atos 2, 46, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Como? Com alegria e sinceridade de coração. Eles louvavam a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O pátio do templo era o lugar da vivência deles, de estarem testemunhando, falando do Senhor. Nesse sentido, eles viviam com singeleza de coração, com sinceridade de coração, louvando ao Senhor. A vida daquele povo era uma vida sincera diante de Deus. Era uma vida de temor a Deus. Essa deve ser a nossa vivência. Esse deve ser o nosso exemplo para que entendamos claramente o que o Senhor quer para nós. Veja, ensinamento, comunhão, temor, sinceridade de coração, louvor a Deus. Por isso, o povo do caminho, como era chamado, tinha a simpatia de todo o povo. Eu entendo claramente que é a receita para que o mundo nos veja. Deve ser assim. Ensino da palavra do Senhor, comunhão, temor a Deus, sinceridade de coração, singeleza de coração, humildade, testemunho. Nesse sentido, unidade. Era assim que a primeira comunidade vivia. Atos 4, 32 a 33, isso é solidificado. Essa informação, ela complementa Atos 4, 32, 33. Da multidão dos que creram, uma era a mente. Pensavam da mesma forma como o apóstolo Paulo fala depois. Uma era a mente e o coração. Era assim a comunidade do primeiro século. Uma era a mente e o coração. Pensavam a mesma coisa. Sentiam a mesma coisa. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E aí olha o verso 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição. Perceba, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Grandiosa graça estava sobre todos eles. É da comunhão que nasce o testemunho. É do temor a Deus que nasce o testemunho. Marcos capítulo 10, nos versos 42 a 45, já caminhando para o final. Marcos 10, 42 a 45. Mas antes eu quero trazer um texto para você que veio à minha mente agora. Quando eu lembro da comunidade em Atos 4, 32 e 33, eu lembro da fala de Jesus Cristo, aquele jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, quando Jesus disse: se você quiser ser perfeito,
Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e volte para me seguir. Era assim que a igreja do primeiro século pensava, me parece, pelos relatos. Era uma igreja que não era apegada muito aos bens materiais, ao dinheiro. Alguns estudiosos, eles explicam isso de uma forma bem estranha, tipo, eles viviam bem despojados porque achavam que Jesus Cristo ia voltar logo. Bom, eu não sei, o fato é que eles viviam despojados. Esse é o fato. Nós temos, logo após, no capítulo 3, um exemplo de Ananias e Safira que pensavam diferente. No entanto, não era assim para a maioria, pelo que eu percebo. E a fala de Jesus Cristo para aquele jovem que era possivelmente dominado por suas cifras, em Mateus capítulo 19, se encaixa bem aqui. Quer ser perfeito? Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e aí você volta para me seguir. Era um povo que tinha o coração nas mãos do Senhor. Então, quero trazer Marcos 10, 42 a 45 agora, quando a fala do mestre complementa. A gente volta para Marcos, né? Ele diz assim: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, na realidade, o que o Senhor Jesus faz diante de discípulos que disputam para saber quem é o maior, é dizer: eu estou entre vocês e vivo como o menor. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Essa é a fala do mestre para nós. E essa vivência da primeira comunidade deveria ser um exemplo para todos nós. Digo todos, e não só falo de nós de Betânia. Todos aqueles que dizem confessar o nome de Jesus. A fala da igreja nesse momento deveria ser trazida através do exemplo de Jesus Cristo, que simplesmente ensinava, orava pelos necessitados, impunha as mãos e as pessoas eram curadas, ou com imposição ou sem imposição, libertava-as dos demônios, enfim. Assim deve viver a igreja. E se você faz parte da igreja, é assim que você deve viver. A experiência de receber o Espírito Santo e andar com Ele é a experiência de viver um coração singelo, testemunho de Jesus Cristo em si e temor do Senhor, viver em serviço à comunidade ou a serviço da comunidade. Eu quero terminar com o texto de João capítulo 13, nos versos 12 a 15, para que nós demos continuidade mais tarde. Mais tarde, às 17 horas, estaremos na nossa live ao vivo, no nosso canal do Facebook. A minha oração é que você esteja conosco, porque eu darei continuidade a este texto. Quero concluir em João capítulo 13, nos versos 12 a 15, quando Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos. O texto você conhece, né? E a fala de Jesus Cristo é muito importante para nós nesse momento. Ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Veja como ele assume para si exatamente
a responsabilidade. Aí ele diz: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E aí ele fecha assim: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Essa fala ecoa hoje para nós, 2021. A minha oração é que você entenda que você nasceu para lavar os pés de outros. Os outros lavarão seus pés. É assim que a Igreja de Cristo anda. No caminho, nós precisamos aprender que estamos aqui para servirmos uns aos outros. E só entenderemos isso se nós colocarmos os nossos corações nas mãos do Senhor. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Vamos orar? Deus, quero te agradecer pela palavra, pelo Espírito Santo que está em nós, porque o Senhor caminha conosco. A minha oração é que a tua igreja tenha consciência de quem é e de sua missão. A minha oração é que nós entendamos claramente o que é fazer parte do corpo de Cristo, o que é estar no caminho em Jesus Cristo. Que o Senhor, com seu Espírito, faça-nos ouvir a verdade. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor visite, e aí a minha oração continua assim, Senhor, que o Senhor visite as nossas UTIs, as UTIs espalhadas pelo mundo afora, que o Senhor, com suas mãos poderosas, coloque vida no corpo daqueles que estão morrendo, que o Senhor reforce o amor sobre eles e que o Senhor dê vida aos espíritos no nome de Jesus Cristo, porque é assim que o Senhor é chamado. A minha oração é que o Senhor fortaleça aquelas pessoas que são da saúde na linha de frente desse serviço, que sofrem tanto, alguns angustiados, ansiosos, depressivos. A minha oração é que o Senhor fortaleça seus corações, suas mentes, ministre o bálsamo da cura, a paz que o mundo não consegue dar. Derrama, Senhor, do teu amor sobre cada um deles. Que o Senhor nos visite para que tenhamos consciência da nossa função diante de todo esse problema. Enfim, Deus, que o teu amor, a tua graça, a tua unção estejam sobre todos nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. A minha oração para você é essa: que você tenha consciência de que você também é parte desse corpo e que a sua função está dentro da missão. Ou seja, o Senhor te deixou também para ser discípulo, ser discípula e fazer discípulos para a honra e glória dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, sempre fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus te abençoe.